aqui alguém que também trata de uma boa parte dos casamentos que tem a ver com a animação, não é? Porque depois da cerimónia do civil ou da igreja, é importante que o copo d'água seja animado. É, o copo d'água e mesmo durante a cerimónia, digamos. Mesmo seja no civil ou na igreja, existem uma série de componentes de entretenimento, de animação, que fazem parte integrante da própria cerimónia desde o princípio até ao fim. E o que é isso? Como é que vocês, alguém que agora vai ter com a vossa empresa e que queira casar, o que é que vocês têm para oferecer? Nós vendemos sonhos e contamos histórias, basicamente é isso. Há pouco estava a ouvir a Ana a referir qual era o posicionamento de uma determinada empresa, se eram os primeiros a ser chamados ou não. No nosso caso depende... Há pouco quando estávamos a falar com a Vida é Bela. Exatamente. No nosso caso depende muito do gosto dos noivos. Sei lá, eu posso dizer-lhe que existem noivos que pedem animação em último lugar e outros que a animação é a parte mais importante de todo o casamento. Eu posso lhe referir alguns exemplos, sei lá. Nós já tivemos casos em que uma determinada noiva, ou os noivos aliás, pedem uma música ou pedem um grupo que é fundamental que esteja no casamento porque foi graças a ele que eles conheceram, que a música assume uma componente extremamente forte. Existem pormenores que marcam o casamento. Mas, quer dizer, se alguém pedir os Beatles, mesmo que tenham sido aquele romance, tenha começado ao som dos Beatles, vai ser um bocadinho difícil, não? Não, hoje em dia já é fácil. Existem bandas de covers de Beatles, como existem de Frank Sinatra. Portanto, vocês conseguem dar sempre a volta a essa solicitação. O que nós tentamos fazer é, independentemente do que é normal fazer, que é ter todo o tipo de música, desde DJs, mágicos, ilusionistas, mágicos, uma série de situações, o que nós tentamos fazer é personalizar o casamento. É como, penso que começou o programa a dizer isso, esta é a grande festa, é o maior evento da vida daquelas pessoas e, portanto, é tratado ao pormenor, é tratado ao detalhe. Existem pormenores que são... Eu tenho casamentos que estão confirmados com um ano de antecedência, em termos do pormenor do espetáculo. E o que tentamos fazer é realmente fazer algo que seja único, porque as noivas e o noivo não gostam de repetir algum tipo de animação que tenham visto em casamentos anteriores. E, portanto, tentamos dar uma nuance diferente. Quando diz as noivas é porque são elas que mandam nesta matéria, não é? Não é só nisso que mandam. Eles vão atrás, ou dizem que sim ou que não. Dizem que sim, dizem que sim. Normalmente dizem que sim. Então, há pouco falava do timing de começar a tratar da animação. Na sua opinião, acha que deve ser por aí que se começa? Não, depende do tipo de pessoas. Eu estava a referir-lhe este pormenor porque depende muito da importância que a animação ou o entretenimento assuma para essa determinada pessoa. Mas onde é que começa a animação? Pode até começar antes da cerimónia? Sim. Nós fazemos algumas despedidas de solteiro, mas diferentes daquilo que é tradicional. São coisas muito criativas. Aliás, de uma forma geral, o nosso empenho começa no pedido de casamento. E aí também cria um ambiente especial? Posso dizer-lhe que, de uma forma geral, é essa talvez a situação mais marcante da vida das pessoas. O pedido de casamento é quase que mais importante que o casamento, porque é aquilo que deu... Mas vocês aí estão na sombra, que é para a noiva achar que... Ou o noivo, não, que foi um deles que magicou aquela forma especial. Permite-me que lhe dê dois exemplos que eu penso que são interessantes. Eu vou-lhe dar dois exemplos perfeitamente curiosos. Uma vez, nós trabalhamos muito com atores e temos textos e personalizamos, tentamos perceber o que é que cada uma das pessoas gosta, o que é que faz e ajudamos a conciliarem-se quando estão zangados. Então, houve um noivo que nos disse, olha, eu quero fazer um pedido à minha noiva de uma forma completamente diferente, ela gosta muito de campo e de passarinhos, etc. Nós juntámos-los num jardim, trabalhámos um texto para ele recitar como se fosse dele, ele teve ali uns dias a tentar decorar o texto, e de repente, a determinada altura do texto, fazia menção a um pássaro, uma pomba do amor, e veio uma pomba, nós tínhamos um contrato feito com uma associação colombófila, a pomba pousou na noiva, com a aliança ele pediu em casamento. Bem, mas era uma pomba muito bem treinada. Tivemos outra situação curiosa. Não, e ela disse que sim ou que não? Não teve ela outro não remédio. conseguiu, ela estava extremamente emocionada, teve bastante tempo a chorar, mas é isso que marca, acho que é ir diretamente à alma e não fazer o que toda a gente costuma fazer. Não, só a intenção já é maravilhosa. Tivemos uma situação também muito engraçada em que uma determinada noiva estava a tomar um chá com as amigas
e entra um polícia fardado a rigor, com as indicações todas da noiva, e disse: a senhora é a senhora tal, tal, tal. E ela sim sou, ficou tudo parado. A senhora mora no sítio tal, bem, a senhora está presa. E ela gelou completamente. E presa, diz ela assim, presa ao coração deste homem para a vida inteira. Entra o noivo e tal, tudo a chorar. Extraordinário. Bem, mas os noivos têm que ter um mínimo de garantias que elas vão derreter no momento em que isso lhes acontecer. Digamos que nós ajudamos também. Sim, vocês dão um sedativo qualquer. Nunca aconteceu um caso desagradável que ela dizer que não. Portanto, isso é também a meio caminho andado para depois eles contratarem na altura de casar. Porque sabe que isto é uma história engraçada, que para nós funciona muito como um casamento para toda a vida. Porquê? Porque nós, digamos, de alguma forma patrocinamos este pedido de casamento, depois existem em algumas circunstâncias despedidas de solteiro, depois o casamento propriamente dito, que vai desde a cerimónia religiosa, à recepção dos convidados, durante a boda, ao after party, digamos. Perante uma cronologia destes géneros, eu tenho que lhe perguntar, depois também tratam do divórcio ou não? Fazemos despedidas de divórcio desde há uns anos atrás. O que é isso? É verdade. É o casamento. O programa hoje é só sobre casamentos, mas eu não resisto agora a perceber como é que isso funciona. Não é despedida de divórcio, fazemos despedidas de casado. Sim. Porque eu penso que isso tem a ver muito com a realidade portuguesa. Cada vez existem mais divórcios. Mas isso não é só em Portugal. Sim, mas cá, quer dizer, aumentou de uma forma exponencial a despedida de divórcio e digamos, a despedida de casado, digamos. Sim. E digamos que as pessoas não querem assumir isso como uma falha, como um erro, e então tentam... Querem celebrar isso também. Exatamente. E normalmente fazem os dois ao mesmo tempo ou cada um para o seu lado? É cada um para o seu lado. Definitivamente nessa altura é cada um para o seu lado. Voltamos aos casamentos. Já temos aqui exemplos de como animar ou promover o próprio do pedido. Depois, quando chega o casamento, onde é que vocês também podem interferir? Em tudo. Existem casamentos que têm animação do princípio ao fim, que têm, para a recepção dos convidados, um serviço de valet parking, em que por vezes existe, em vez de vir em limusine ou virem de um carro importante, vêm das formas mais diversas que possa imaginar. Existem casamentos que são perfeitamente tematizados, desde os casamentos romanos aos casamentos medievais, aos casamentos temáticos. Não, perfeitamente, em que os noivos vêm tematizados e toda a gente vem também com trajes, mas a rigor. Portanto, há uma diferença. Isso são primeiros casamentos ou isso normalmente acontece quando alguém se está a casar pela segunda vez? Não, são primeiros casamentos. Sim. Existe muito. Eles fazem o casamento normal da noiva, etc. E depois, a partir do momento em que entram para a boda, vêm completamente tematizados, com baile de máscaras venezianos. Há relativamente pouco tempo fizemos em que as máscaras de Veneza eram máscaras com banho de ouro e com diamantes Swarovski. Portanto, estamos a falar de algo já com algum requinte. E vocês depende muito dos noivos. Fornecem ou dão indicações onde é que se pode arranjar essas máscaras? Digamos que temos todo este tipo de situações que lhe estou a referir, do guarda-roupa, nós temos equipes de make-up e de cabelos para transformar os noivos e transformar parte dos convidados. Porque há convidados que não vestem o traje todo, mas põem a máscara ou põem uma parte de cima. E, portanto, desde essa parte, quando é uma cerimónia religiosa, a própria cerimónia tem partes em que o padre fala e em que existem intervenções de animação, neste caso com harpa, com quarteto de cordas, com cantoras líricas. Existem músicas específicas que são pedidas pelos noivos para serem cantadas nessa altura. Digamos, tentamos personalizar, fazer um casamento que seja perfeitamente único. E depois, durante o casamento propriamente dito, há uma parte importante que é a entrada dos noivos na sala, que é festejada de uma forma exuberante, com apontamentos de pirotecnia, de confetes. Os próprios confetes podem ser personalizados com o nome dos noivos. A chegada do bolo, a forma como o bolo é aberto, tudo isto pode ser transformado... Não do bolo, pois não? Não. Tudo isto pode ser transformado em arte, para não ser uma coisa perfeitamente normal. E desde o... Sobretudo em espetáculo, mais do que em arte, é transformar o casamento num espetáculo. Exatamente. Há pouco estávamos ali a ver umas imagens que parecia de uma encenação quase de Broadway. Vocês também têm animadores que fazem pequenos espetáculos dentro da grande cerimónia? Sim, temos desde o grande espetáculo, e que pode ser uma coisa encontrada em Portugal ou que existe no estrangeiro, até
pequeníssimos apontamentos. Os mágicos cómicos fazem um sucesso enorme, criam uma empatia imediata com as pessoas e são quase um icebreaker, conseguem ali, digamos, relaxar as pessoas, os falsos empregados de mesa, os falsos fotógrafos. São os falsos empregados de mesa? Fantástico, os falsos empregados de mesa são atores, nós trabalhamos só com atores, que inclusivamente dão a entender que são empregados de mesa, a performance deles vai gradativamente sendo cada vez mais exagerada, mais exuberante, e que no final, quando as pessoas percebem que aquilo é um falso empregado de mesa, criam muito humor. Nós temos falsos fotógrafos que, por exemplo, só tiram fotografias às mãos das senhoras e aos pés, e que há aquele, mas o que é que se passa? E, quer dizer, são situações, são apontamentos de humor. E se quiserem ser os próprios noivos ou alguns dos convidados a fazer o espetáculo, ou seja, a ser os artistas desse Fazemos muito isso, sabe? Este tipo de programas que têm existido agora ultimamente na televisão, o Dança Comigo, etc. Nós, este tipo de ideias já, de alguma forma, já pomos em prática há muito tempo. Ou seja, existe uma componente de espetáculo onde o convidado assiste a uma exibição, assiste a algo, existe depois alguma interatividade desse convidado na própria festa. Existem situações onde nós temos, sei lá, cantores conhecidos, muito conhecidos, onde cantam, eles vão lá e há uma das músicas que é cantada com a noiva ou com o noivo, ou que estão a dançar, vamos lá, com o primeiro bailarino de uma companhia nacional, seja o que for. E existem casamentos que são personalizados do princípio ao fim. Posso contar-lhe um caso de uma situação que foi feita inclusivamente um filme e a banda tocava as músicas desde que eles nasceram, as músicas que marcaram a vida toda desse casal, era quase uma história contada através das musicada, músicas. Exatamente. Era um musical, basicamente. Ou seja, o casamento é um mundo, depende muito da imaginação das pessoas e da criatividade. Ou da vossa imaginação também. Sim, mas digamos que nós nos baseamos, vamos beber muito naquilo das conversas que existem, das ideias que trocamos. Alguém que queira um casamento muito original, mas que não tenha de todo ideias ou, enfim, não esteja vocacionado para ter grande criatividade no seio deste espetáculo, vocês têm um catálogo ou podem, conhecendo a pessoa e conhecendo a sua personalidade, a sua forma de estar na vida, dali tirarem algumas ideias para fazer pela primeira vez? Olha, deixa-me fazer uma analogia com um diagnóstico médico. Eu, para detectar, se eu fosse médico, para detectar o que é que se passa com um determinado doente, eu tentava colocar uma série de questões, de forma a perceber qual é o tipo de doença de que essa pessoa padece. Aqui fazemos um pouco isso. Nós perguntamos o que é que eles gostam, o que é que não gostam, que tipo de experiências eles já viram e que gostaram mais ou gostaram menos, e de alguma forma conseguimos chegar ali a um acordo, tipo de situações. Existem, previamente, nós temos uma listagem de várias situações que não lhe vou exagerar, mas são 400, 500 situações que podem existir, depois depende da criatividade, da junção de todas estas peças, todas estas cores, e eles podem, mediante esse catálogo, escolher uma ou outra situação. Há pessoas que dizem, olha, eu gostava disto, isto não existe, é possível ser feito, e de uma forma geral as coisas acontecem. Qual foi a mais estranha de todas que já fizeram? Estranha, como assim? Estranha, enfim, já me contou algumas muito espetaculares, mas aquela que nunca repetiram, que tenha sido mais sui generis. Tem tempo, até que não tenho muito, mas dou-lhe 2 minutos para me contar essa história. Tivemos 2 situações engraçadas, isto sempre com a conivência dos noivos, estava o noivo e a noiva no altar e o padre começa a cantar uma canção e a dançar e tudo. Portanto, era um falso padre. Sim. E os noivos sabiam ou não? Os noivos sabiam. Sim. Portanto, neste caso, o noivo sabia. E outra situação em que colocámos uma noiva ainda sem levantar o véu e fugiu desalmadamente, e tivemos outra que apareceu uma senhora grávida no altar quando o padre dizia-se há alguém que tem alguma coisa contra. Portanto, são situações todas que tendem a criar algum ambiente de maior relaxamento. Não são casamentos, são apanhados. Sim, são situações. É preciso que os noivos e, enfim, os convidados e a família tenham algum espírito também e poder de encaixe para estas coisas. Sem dúvida. Estamos aqui a falar daquelas mais engraçadas, divertidas e as mais românticas. O romantismo é uma coisa. Eu pessoalmente. É a maior fonte de inspiração para vocês? Sem dúvida. Sem dúvida. Para nós é uma essência que utilizando. Muito obrigada por ter utilizado o nome do programa. Qual foi o mais romântico que já fez? Tivemos coisas engraçadíssimas. Tivemos situações, sei lá, aliás, eles iam casar e ela não sabia.
é mais fácil dizer-lhe assim, e não em que o fugiu marido não fugiu, o marido preparou tudo, eles casaram-se em Portugal, eles eram alemães, ele trouxe-a num avião a jato, chegaram ao aeroporto, vieram numa carruagem desde Lisboa pela segunda circular, com uma autorização especial, até um hotel. Chegaram, ele, através com a mãe, sabia as medidas todas da senhora, o tipo de roupa, e tinha o vestido pronto para ela casar. Casaram-se, depois ofereceu-lhe um trio de harpa, flauta e violoncelo. Foi uma coisa mediante o local, com certeza, mediante o local, isto é importante. Existe um tipo de animação que condiciona, digamos, o espetáculo. E depois vem um helicóptero buscá-los, e portanto há surpresas que são feitas, realmente são... Eu acho que aqui a componente de surpresa é muito importante, porque estas coisas, como são preparadas com muita antecedência, a surpresa é sempre, o fator mais interessante nesta forma de fazer casamentos espetáculo. Muito obrigada pela sua participação, parabéns por estas ideias e por estas surpresas todas que tem criado nos casamentos. Hoje falamos disso mesmo, de preparar um casamento. Fazemos mais um intervalo, já volto para a terceira parte. Até já. Ninguém resiste às receitas deste animado cozinheiro britânico. We want to roast these for about 35 minutes at about the beef. I'm just rolling it in this. Look at that. Na Cozinha com Oliver é a prova que um programa de culinária pode ser surpreendente e divertido. Big knife, flat, slice it up. Na Cozinha com Oliver, hoje às 8 da noite. SIC Mulher, amor para toda a vida. Para 2006, sonhámos em apoiar 1000 crianças e adolescentes com necessidades especiais. Sonhámos em plantar uma grande floresta. Sonhámos em melhorar a vida de idosos carenciados. Com o apoio incondicional dos nossos parceiros, tudo se concretizou. 20 instituições, 1.300 pessoas beneficiam hoje diretamente dos fundos angariados. Quanto ao sonho, esse não fica por aqui. SIC Esperança. Vale a pena acreditar. Carrie e Doug são exatamente o que aparentam. Simples, apaixonados, divertidos. Eles podiam ter um casamento de sonho. Não fosse viver lá em casa um sogro resingão e paranoico. Eu, ela e o pai. Uma comédia familiar a não perder na SIC Mulher, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã e 8h30 da noite. SIC Mulher, amor para toda a vida. Se todos lavarmos com Ariel e enchermos bem a nossa máquina de lavar roupa, podemos obter a limpeza impecável que desejamos e poupar mais de 2.000 milhões de litros de água por ano. Descubra na sua embalagem de Ariel outros pequenos truques que ajudarão a poupar água. Ariel, limpeza impecável para si, mais água para todos. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace, she's a lady. Lacoste Inspiration, the new fragrance for women. Jake Gyllenhaal é um soldado americano a viver dias de horror na guerra do Iraque. Pela primeira vez na televisão, Máquina Zero, dia 17 de novembro, às 22 horas, no Luz ao Mundo Premium. Adira aos 4 canais Luz ao Mundo da TV Cabo. Ligue 808-200-400. TV Cabo. Há coisas fantásticas, não há? Se todos lavarmos com Ariel e enchermos bem a nossa máquina de lavar roupa, podemos obter a limpeza impecável que desejamos e poupar mais de 2.000 milhões de litros de água por ano. Descubra na sua embalagem de Ariel outros pequenos truques que ajudarão a poupar água. Ariel, limpeza impecável para si, mais água para todos. O que aconteceria se os automóveis do futuro necessitassem de um novo conceito de seguro? Na Zurich, pensamos no que pode mudar amanhã. Por isso, oferecemos-lhe soluções de seguros que o protegem melhor hoje. Zurich.
Because change happens. Se o seu corpo tem esta forma ou esta, se o seu cabelo está cortado assim ou assim, se o seu rosto é semelhante a este ou a este, e se pensa que não há solução para si, é porque ainda não viu este programa. Ali Fraser tem a resposta certa para cada caso. Com esta consultora de moda, vence sempre o bom gosto e quem sai a ganhar é a autoconfiança. Aqui não há impossíveis. Veja e comprove. Não há impossíveis. Hoje, às 11h30 da noite. Os melhores toques exclusivos da Floribela. Envia Real, seguido do espaço e da palavra Ricos, para 3362. Terceira e última parte do Essência, falamos hoje sobre os preparativos de um casamento. Estamos aqui numa fase já não são propriamente preparativos, estamos a falar da noite de núpcias, por exemplo, que pode ser num hotel com características específicas, pode ser, dentro destas características, um hotel de design. Verdade, o que é um hotel de design? É um conceito muito específico, não é? É específico. É no fundo fugir à rotina, é o esquecer o conceito que existe de hotel, de grande hotel, onde tudo é formal, tudo é normal e não passa de um simples quarto de hotel e um pequeno almoço. O design hotel é no fundo um conceito criativo, onde se foge de tudo o que é normal, se usufrui do hotel por si mesmo, embora não evite as pessoas irem visitar o espaço, as áreas envolventes, mas no fundo aproveitam tudo que o hotel pode oferecer. E um hotel, qualquer hotel ou um hotel de design está preparado para os noivos, para alguém que vai passar supostamente a primeira noite juntos, mas que vai a seguir ao casamento descansar da grande cerimónia? Está, com certeza. Geralmente os hotéis de design estão localizados em ambientes fantásticos. Por exemplo, o caso do Farol, não é? Em cima do mar, uma localização única. E fogem a tudo o que é monótono e rotineiro. Portanto, como é que é isso? Fugir a tudo o que é monótono e rotineiro? Acho que a pessoa, quando casa, não é, passa por aqueles passos todos, não é, que é a preparação no casamento, que é extremamente cansativo para um casal, não é? A preparação, as flores, os tudo que nós estivemos a falar aqui também. Exatamente. E depois chega aquele momento que é deles, no fundo. E nessa altura é quando eu, pessoalmente, acho que o design hotel é decididamente o melhor, porque toda a envolvência de um hotel design, que geralmente está associada àquele conceito de boutique hotel, um hotel pequeno, não é um hotel para dizermos quartos, nem 300 quartos, nem nada que se pareça. No caso do Farol temos 34, onde os noivos, quando chegam, sentem aquele alívio. Cheguei, vou descansar. E o que é que vocês têm para oferecer aos noivos? No caso do Farol Design Hotel, temos, além de quartos magníficos, desde 2002 que somos um design hotel, convidamos estilistas, fashion designers portugueses, como Ana Salazar, que tem uma suíte lindíssima, Miguel Vieira, João Rolo, por aí fora, Paulo Matos, António Tenente. Para decorar os quartos deste hotel, sim. No fundo, o conceito, cada estilista pegou no conceito dress room, vestir um quarto. E em 4 paredes, tornou um quarto de hotel um sítio com ambiente, com espírito, com atmosfera. E que para uns noivos, por exemplo, a suíte da Ana Salazar,
com 130 graus de vista sobre o mar, uma vista única em Portugal, não existe com certeza em mais lado nenhum. Acho que é um ambiente adequado para se passar uma lua de mel, para descansar, relaxar. Depois temos todas as infraestruturas adequadas ao descanso. Temos uma piscina de água salgada, mesmo em cima das rochas, em cima da água. Temos um restaurante fantástico, com mistura de cozinha. Temos um chefe austríaco, um chefe alemão, um chefe português, cozinhamos ali. Uma mistura. Fazem uma fusão de vários tipos de gastronomia. Exatamente, que resulta otimamente bem. Num ambiente romântico, com um terraço que, por exemplo, no verão pode ser utilizado em cima do mar. Acho que não há nada mais romântico do que chegar depois do stress do casamento e ter um ambiente como o Farol Design Hotel para relaxar e descansar os dias e aproveitar. O que é que faz de um hotel de design? Há regras muito próprias para isso acontecer? Claro que sim. É assim, os hotéis de design são todos independentes, não é uma cadeia, não é? E o fundamental no hotel design, eu acho que para poder pertencer a um hotel design, é ter a criatividade, a atmosfera, por isso é que geralmente são convidados arquitetos, designers interiores. No caso do Farol temos a arquiteta Cristina Santos Silva e a Ângela Bastos, que diariamente cuidam da imagem, têm um ambiente de design. O nosso lobby é fantástico, deixa de ser um espaço onde há só paredes, não é? E uma recepção. Para haver para ser um design hotel, eu acho que o mais importante é o atendimento, é a excelência no serviço, num ambiente relaxante. Portanto, coisas pequenas. Há pouco falou-me na suíte. A suíte, por exemplo, da Ana Salazar, é normalmente aquela que vocês reservam para noivos? Sim, é essa, juntamente com o quarto Miguel Vieira também e a suíte da Cristina Santos Silva. São assim os três mais procurados, geralmente. Um pela vista, que é o caso da Ana Salazar, tem a melhor vista do hotel. O caso da Cristina Santos Silva, da suíte, tem um jacuzzi gigante, mesmo ao lado da cama, além de um terraço também sobre o mar fantástico. E o Miguel Vieira é um quarto puro, branco, com móvel, com a palavra amor e com uma vista, está claro, também sobre o mar fantástico. Que outras coisas, que outros mimos é que vocês dão aos recém-casados? Temos sempre uma surpresa, claro, à chegada. Temos uma garrafinha de champanhe, umas frutinhas, umas pétalas, um ambiente, pronto, no fundo, romântico, não é? Depois depende um bocadinho do que é que os noivos procuram. Há noivos que querem ser mimados, que querem chegar, ser recebidos. Há outros que põem logo do Not Disturb na porta. Do Not Disturb, see you in a week. Por aí, portanto, depende. Nós, é a vantagem de se optar por um hotel pequeno design. Nós temos um atendimento personalizado, portanto, nós conhecemos as pessoas quando chegam, acompanhamos-las ao quarto, vemos logo mais ou menos o tipo de noivos que são, o que é que querem, o que é que não querem, se querem fazer um passeio. Consegue-me definir esses tipos de noivos? Os tipos de noivos? Bem, diria se calhar 2 ou 3 tipos. Temos o tipo de noivos que vem, diz olá, tudo bem, estafado, quer ir descansar e do Not Disturb põe logo na porta, sim. Temos os noivos que se envolvem com o hotel todo, que depois de uma semana ou 15 dias conhecem os funcionários todos do hotel, toda a gente, até porque nós temos um atendimento nesse sentido diferente do normal. Não é normal os noivos chegarem a uma recepção e terem um recepcionista com brinco, ou terem um empregado de mesa com o cabelo todo espetado, com aspecto design. Portanto, o pessoal do hotel é também, enfim, está em consonância com o design do espaço. É também um pouco mais avant-garde. E geralmente os noivos, aquilo que eu noto muito neles, é que as pessoas quando se casam, independentemente da idade, embora o conceito de design seja um conceito jovem, não implica pessoas com mais idade, menos idade. As pessoas geralmente quando casam é um recomeço, é um início de uma vida nova e a maior parte deles envolve-se, conhece, acaba por conhecer toda a gente, aceita as sugestões todas e depois depende se é uma lua de mel, não é? Se é só uma noite núpcias. Há muitos estrangeiros, jovens casados, estrangeiros, que vêm para este hotel? Imensos, imensos mesmo. Inclusive a casar, nós organizamos também casamentos no hotel, não é? E temos casos de pessoas que vêm da Alemanha, da Irlanda, já vieram até da Inglaterra, casarem no Farol Design Hotel. É um casamento diferente porquê? Bem, eu acho que é sempre muito diferente, não é? As pessoas vêm todas de avião, vêm de fora, eles conseguem convidar as pessoas, 30, 60, depende do número de pessoas, e fazê-las moverem-se de um país para o outro, não é? Portanto, ficam todos também no hotel? No hotel.
o que cria um ambiente único para um casamento. Vocês dão a chave aos padrinhos e amigos para irem lá arranjar aquelas partidas que também são tradicionais nos casamentos? Ou não? A não ser que seja expressamente proibido. A não ser que seja proibido pelos noivos. Vocês não se importam de dar as chaves aos amigos? Dar aos amigos. E depois, pronto, neste caso, por exemplo, de casamentos alemães, já chegou ao ponto do hotel inteiro, como são poucos quartos, não é? São 34 quartos, o hotel inteiro ser só para este casamento, terem o espaço todo para eles, poder realizar inúmeras coisas em tudo o que é espaços interiores e exteriores, o que torna realmente um casamento único, não é? Não é a mesma coisa que irmos a um espaço qualquer, onde estamos ali um bocadinho limitados e vamos embora, não. Aquilo é deles. Podem Muito fazer bem. o que quiserem. Melanie, obrigada pela sua sugestão e até à próxima. Muito obrigada. Mas tratar de casamentos é também tratar de algumas formalidades, não é, Ana? É verdade, muitas. Muitas formalidades. A Ana é consultora de comunicação num